Fala, meus queridos! Moraes se lascou mais uma vez. A ação popular quer barrar a AGU, ou seja, uma ação popular quer dizer o nosso dinheiro não foi jogado no lixo para ficar defendendo Alexandre de Moraes por suas cagadas. É isso mesmo que eu quero explicar para você. Também temos o Moraes, a mesma coisa lá na Itália, mais matérias no Brasil citando essa situação na Itália. O Moraes só se lascando. Também temos uma matéria explosiva da Reuters. A Reuters foi para cima do Cachaça. Meu amigo, não sei se você ouviu, tá bom demais. Temos o seu Sebastião Coelho e várias outras coisas aqui, acordo de paz com os Estados Unidos, a luta lá na Casa Branca, uma coisa muito bacana que os atletas cristãos fizeram aqui nos Estados Unidos, que eu vou mostrar para você. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. A nossa meta agora é chegar a 535 mil inscritos. Vamos chegar a 535 mil? Inscreva-se no canal, dá o joinha, vamos com tudo. Essa matéria aqui ela é muito simples, alguém pode falar assim, mas Fábio, olha só, já tem pessoa dizendo que eles negaram esse caso e a AGU irá apoiar o Alexandre de Moraes. Eu sei, eu leio a notícia. O ponto não é esse. O ponto é que está tendo um embate ao Moraes. O Alexandre de Moraes ele era como um deus. Ninguém ousava falar o nome de Moraes em vão. Ninguém podia criticá-lo. Ninguém podia apontar dedo. Tudo era golpe. Agora você tem até uma ação tentando tirar a AGU dele. Fábio, que ação é essa? É o que eu falei para vocês. É dizer para o Alexandre de Moraes, é dizer para o governo brasileiro que nosso dinheiro não foi achado no lixo para defender Alexandre de Moraes. Mas vamos lá. A ação popular quer barrar uso da AGU para a defesa de Alexandre de Moraes. Processo alega que ministro do STF está sendo alvo como pessoa física e que dinheiro e esforços públicos não devem ser utilizados para socorrê-lo. Quem concorda comigo, bota eu aí. Fábio, mas é claro que eles não têm coragem de fazer isso porque tem medo do Alexandre de Moraes. Concordo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos mostrando isso para você. Eu acho que isso é bom, que mais e mais e mais as pessoas batam de frente com Alexandre de Moraes. Uma ação popular apresentada na Justiça Federal de Brasília pretende impedir a Advocacia Geral da União que seja utilizada para a defesa do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na briga em que a plataforma Rumble e Truth Media é conglomerado da família do presidente dos Estados Unidos, o Trump, acusa o magistrado de censurar perfis de direitas nas redes sociais e decretar prisões supostamente arbitrárias de opositores de Bolsonaro. Quer dizer, de apoiadores de Bolsonaro, desculpa. A cruzada da empresa americana contra o juiz do Supremo se arrasta desde os tempos em que o ex-presidente ainda não havia sido condenado como líder de um projeto que pretendia dar um golpe de Estado no país. Ganhou corpo com o avanço do inquérito das fake news e entra em um capítulo com a contestação da participação da AGU na contenda judicial, que agora pode avançar porque os Estados Unidos, né, a Justiça dos Estados Unidos, autorizou o ministro fosse notificado por e-mail. Foi aquela coisa, né? O Alexandre de Moraes, ele é réu nos Estados Unidos e agora ele é julgado e pode ser condenado. Nós desejamos que ele seja condenado, isso é um caso civil, ele não pode ser preso, mas desse caso civil pode vir um caso criminal, né? Quem sabe? A nossa torcida é porque ele seja preso. Ao longo da disputa, Moraes determinou, entre outras coisas, que a rede social Rumble, uma concorrente do YouTube, com forte capilaridade entre apoiadores da direita, fosse impedida de atuar no Brasil e deu ordens para a retirada do ar de perfis como o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo e da ex-deputada Carla Zambelli. No auge do esgarçamento das relações entre Brasil e Estados Unidos, alegadas prisões arbitrárias de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, o bloqueio de bens de cidadãos brasileiros naturalizados americanos, como Figueiredo, investigado por golpe de Estado no Brasil, o jornalista Rodrigo Constantino, e o banimento de mais de 100 perfis em redes sociais foram utilizados como argumentos para que o magistrado fosse enquadrado na Lei Magnitsky. Alvo de sanções, Moraes e a esposa ficaram impedidos
de manter relações comerciais com empresas americanas, mas a situação foi revertida em dezembro do ano passado. No início do mês, o presidente do STF, Edson Fachin, deu um sinal verde a uma consulta própria da AGU que questionava se ela poderia atuar no caso do Rumble Trump Media, alegando que o que está em questão, para além de figura individual do ministro do STF, são a independência do Poder Judiciário brasileiro, a integridade do Estado de Direito do Brasil e, no limite, a própria soberania nacional. Porra, soberania nacional. Tudo nessa merda desse país é soberania nacional. A ofensiva das empresas americanas pretende, entre outros pontos, levar à condenação patrimonial pessoal do ministro da Suprema Corte, enquanto o governo brasileiro alega que está em jogo a imunidade funcional de Moraes. Você vê, por exemplo, os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes, os Estados Unidos quer pedir dinheiro do Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver com o Brasil. E o Brasil quer defender. Então, o que acontece? Uma ação popular para barrar que o Alexandre de Moraes use nosso dinheiro para a sua defesa. A esposa dele não é a melhor advogada do mundo? Ela, sem dúvida, é a advogada mais cara do mundo. Uma das advogadas mais caras do mundo. Então, como melhor advogado do mundo, por que ela não defende o Alexandre de Moraes? E com todo o dinheiro que ele fez, para que ele precisa do nosso dinheiro para defendê-lo? Não faz o menor sentido. Como eu falei, Fábio, mas isso aí não vai dar em nada, porque eles vão brigar, e ninguém tem coragem de brigar com o Alexandre de Moraes, o AGU vai defendê-lo. Possivelmente, mas o ponto aqui é muito simples. Coisas que nunca aconteciam antes estão acontecendo agora. Isso é importante. Aqui, ó, outra coisa aqui para o Alexandre de Moraes, o ditadorzinho. Vamos lá. Olha só o que diz essa matéria aqui. Só para você entender que as coisas estão mudando. Isso aqui também fala. Ó, Moraes, o juiz macroscopicamente parcial. Os juízes italianos que negaram a extradição de Zambelli viram o que saltam os olhos. Moraes não poderia julgar uma causa em que é vítima. O problema é que a desonestidade intelectual dos jornalistas brasileiros, eles batem na mosca, né? Moraes não pode julgar Zambelli porque ele é vítima. Isso é errado, a Suprema Corte italiana está coberta de razão. Aí você pergunta, mas peraí, mas ele julgou o Bolsonaro. O julgamento do Bolsonaro era o Alexandre de Moraes, que é vítima e inimigo do Bolsonaro. Zanin, que é inimigo do Bolsonaro, ele era o advogado pessoal do Lula, que é o maior adversário do Bolsonaro, o maior inimigo do Bolsonaro. E você tinha o Dino, Flávio Dino, que xingava o Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de demônio, que era da oposição política do Bolsonaro e hoje é ministro. Aí a pergunta é, se os jornalistas brasileiros dizem que a Suprema Corte está certa na questão do Moraes e Zambelli, por que eles não falam que o Alexandre de Moraes também errou no caso do Bolsonaro? Porque são canalhas. Porque são canalhas hipócritas, né? A imprensa teve acesso ao conteúdo da decisão da Corte de Cassação da Itália que negou a extradição de Carla Zambelli, no âmbito do processo em que a ex-deputada federal foi condenada pelo Alexandre de Moraes a 10 anos de prisão pela invasão do sistema CNJ. Os juízes italianos viram que o que salta aos olhos, independentemente das culpas que possam ser atribuídas a Zambelli, e elas são muitas, Moraes jamais poderia ter julgado uma causa em que é vítima. Não vou ler tudo aqui, porque você já sabe o resto, só queria mostrar para vocês que é mais um jornal que concorda com a justiça italiana e vai para cima do Alexandre de Moraes. Mais um. Tem essa matéria aqui, que eu fiz um resumo, ela está em inglês, e ela é uma matéria grande, e como a gente está aqui 22 minutos, eu não vou fazer a matéria toda, mas olha só que matéria explosiva, olha essa bomba. Exclusivo. Refinarias brasileiras financiaram esquema ligado ao grupo designado pelos Estados Unidos. Mostram fonte e documentos. Olha aí a primeira bomba. Os Estados Unidos designou o Comando Vermelho, o PCC, como esse tipo de grupo. Está aqui. Tá? E esse grupo está com refinarias brasileiras, envolvida com dinheiro deles. Aí eu fiz um resumo aqui. Deixa eu ler o resumo para você rapidinho sobre isso aqui. Deixa eu ver o resumo aqui para você rapidinho. Aqui. Eu tenho maior dificuldade para pronunciar isso aqui. Reuters. Não sei por que eu tenho dificuldade. A Reuters revelou que refinarias brasileiras venderam mais de 100 milhões de litros de nafta para a empresa Petrodansk,
que está sendo investigada por participação em esquema de fraude, contrabando de combustível e lavagem de dinheiro ligada ao PCC. O caso ganhou ainda mais relevância porque o PCC foi recentemente classificado pelos Estados Unidos como o primeiro comando da capital de organização. Decisão anunciada pelo governo Trump, isso abre espaço para sanções, investigações e possíveis ações judiciais contra empresas que mantenham relações diretas ou indiretas à facção. O que aconteceu? Segundo documentos da ANP, fontes ligadas à investigação, a refinaria rio-grandense, controlada por Petrobras, Braskem e Ultrapar, foi uma das principais fornecedoras da nafta para Petrodansk. Entre 2023 e 2024, grande parte da nafta foi enviada sem o marcador químico obrigatório, utilizado para impedir fraudes de combustível. Investigadores afirmam que Petrodansk desviava a nafta para postos de combustíveis ligados ao esquema, onde ela era misturada ilegalmente à gasolina para aumentar lucros. A empresa também é acusada de emitir notas fiscais para empresas de fachada ou até inexistentes para esconder o verdadeiro destino do produto. O que dizem as empresas? Claro que as empresas vão dizer que são inocentes, como Lula disse ser inocente, como todo mundo do PCC diz inocente, mas é uma bomba de mais de 100 milhões de litros. Imagina quanto isso dá em dólar. Então, daqui a pouquinho o pau está comendo. E como eu falei para vocês, a pessoa está olhando só o prejuízo financeiro. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: e as autoridades que estão por trás disso? Os Estados Unidos não está só investigando essas empresas. Os Estados Unidos está investigando também as autoridades que estão por trás dessas empresas. Grandes autoridades. É isso que eu quero ver. Essas autoridades indo para a cadeia. Vamos lá, o seu Sebastião mandando bem aqui. Vamos lá. E amigos, como está previsto Bolsonaro e os 90 dias da prisão. Esse prazo está chegando ao seu final. O correto será Bolsonaro permanecer em casa, mas sem as restrições que foram impostas por Alexandre de Moraes. Qual a necessidade de tornozeleira eletrônica se ele está sob vigilância policial? Qual a necessidade de impedir que Bolsonaro receba visitas de familiares e amigos, como está previsto na Lei de Execução Penal, que é de 1984? Você poderá dizer, olha, mas ele está em tratamento de saúde, não necessita visita. Ao contrário, aí é que necessita mesmo a visita. Eu acabei de fazer uma cirurgia e no meu primeiro dia na UTI já recebi visitas, porque a visita ela traz uma alegria, um alento ao coração de quem está numa situação difícil de saúde. A manutenção de Bolsonaro em casa, mas nas condições que Alexandre de Moraes impôs, caracteriza tortura, prevista na Lei 9.455. Isso aí é uma satisfação pessoal, não é um cumprimento da Lei de Execução Penal. Então, eu espero, sinceramente, que Bolsonaro seja mantido em casa, mas sem essas restrições, e que Alexandre de Moraes não caia na loucura de mandar Bolsonaro de volta para o presídio militar. Que não caia nessa loucura. Nós estamos atentos e dizer para você, presidente Bolsonaro, nós estamos juntos, alguns estão aí usando seu nome para a política, mas eu estou aqui para dizer que sou seu aliado na causa e deixar aqui o meu abraço e o meu conforto para a Michele, que está num sacrifício pessoal em prol da causa do seu marido. Um abraço a todos, paz a todos. O que eu torço, galera, é que o Cássio Nunes deixe de ser mole e ele venha libertar o Bolsonaro.
E uma das análises que nós fizemos, eu quero fazer mais isso hoje na nossa live, também analisar melhor, muitos estão dizendo que pode ter sido uma estratégia do Cássio Nunes, e se o Cássio Nunes dá uma liminar e libere o Bolsonaro, ele seria julgado no plenário. E no plenário nós não temos a maioria. Mas se o Cássio Nunes pedir para que o Paulo Gonet desse sua opinião, e o Paulo Gonet vai dar a opinião de deixar o Bolsonaro preso, aí o Cássio Nunes pode levar o caso do Bolsonaro para a segunda turma. A segunda turma nós temos André Mendonça, Cássio Nunes e Fux. Eles votariam para o Bolsonaro livre. Bolsonaro ficaria livre e todas as pessoas do dia 8 começarão a ficar livres. Eu acredito que isso possa acontecer ainda antes do dia 25, que seria a decisão do Bolsonaro ter de voltar para a prisão. Eu acredito, vamos acreditar. Olha só uma coisa interessantíssima, eu não sei se vocês seguem, eu quero trazer essas coisas para vocês entenderem aqui dos Estados Unidos. Deixa eu mostrar para vocês esses jogadores. Olha só, jogadores com... Você está vendo o chapeuzinho do Rainbow, né? O chapeuzinho do Rainbow LGBT? Só que acontece o quê? Esses dois jogadores são cristãos. Então, olha o que eles colocaram do lado do Rainbow. Então, o time, ele quer ser aquele time woke, né? Ele quer ser aquele time globalista, aquele time progressista, o time com aquelas identidade maluca. Os jogadores cristãos, eles falaram o seguinte, olha, eu não quero usar esse negócio, mas se eu sou obrigado a usar, eu vou fazer isso aqui, ó. Gênesis 9, 12 a 16. O que diz na Bíblia Gênesis 9, 12? Pessoal, fala sobre a aliança entre Deus e o homem. Porque o verdadeiro significado do arco-íris não é essa safadeza que eles fazem, não é essa libertinagem. O verdadeiro símbolo do arco-íris é um símbolo da aliança nossa, de Deus conosco. Então, é uma aliança importante, é um símbolo importante. Ele é tão importante que a esquerda deturpou o significado do arco-íris para eles. Eles querem pegar todos os símbolos importantes e jogar no lixo. É isso que eles querem fazer. Então, eu achei muito interessante a jogada desses atletas. E olha, são grandes atletas, tá, pessoal? Não é qualquer atleta, não, né? Tô falando dos top, esses caras são dos top do beisebol aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que é algo muito bacana, e se essa onda pega, né, se essa moda pega, é uma maneira sensacional de você brigar contra o sistema. Quem é que concorda comigo, que você gostou da ideia? Bota eu aí. Você tem que usar? Então deixa eu usar, mas mostrar o verdadeiro significado desse arco-íris, que é a aliança de Deus para com o homem. Se todo mundo começa a fazer isso, esse pessoal para de usar. Olha só a diferença. Já que a gente está falando de LGBT+, essas coisas, governo Biden, a Casa Branca era o LGBT. Governo Trump, a Casa Branca é a bandeira americana. Que diferença, né? Que diferença de um governo para o outro. É inacreditável. Vamos aqui ao acordo de paz. Olha aqui. Deixa eu botar aqui em português só alguns dos pontos. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha a notícia, ó. Justin, presidente... Oh, peraí. Ah, meu Deus. Vamos lá. Muda aí. Muda o português. Últimas notícias. O vice-presidente de Vance anuncia o acordo de paz Trump-Irã. 1. Impede o Irã de buscar, adquirir ou obter uma arma nuclear. 2. Abre imediatamente o Estreito de Hormuz. 3. Suspende o bloqueio naval dos Estados Unidos. 4. Abre enormes investimentos para a região. Trump é uma lenda. Pessoal, ontem foi um dia histórico. Foi o dia do aniversário do presidente Donald Trump. Ele fez aquele evento de UFC na Casa Branca e ele assinou esse acordo de paz que é magnífico. Isso pode trazer forças para o presidente Donald Trump
porque a gente precisa de um milagre para a gente mudar aqui, ou virar o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Com esse acordo de paz, isso dá uma vitória muito grande aos Estados Unidos, uma vitória muito grande a todo mundo, né? Todo mundo teve uma grande vitória. E agora o Trump pode focar dentro dos Estados Unidos e reverter esse jogo, né, para que a gente possa ganhar. Então, acho que é importantíssimo isso aí. Galera, eu gostaria de convidar vocês para vir para o time do Fábio, nosso time, para que você venha ser aqui um dos nossos times. Deixa eu agradecer aqui, nós temos uma comunidade privada, lá a gente fala de coisas que não pode falar aqui, mas é uma família, né? Vou agradecer os últimos 10, como eu sempre faço, os últimos 10. Obrigado, Wolf, Jacobs, Colleague, Brits, Graças, Menezes e Oliveira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ribeiro, Giroca e Lima. Sejam todos bem-vindos à família nossa. Vamos estar junto nessa luta. Por causa de vocês, eu estou fazendo mais de 20 vídeos por dia no X. Estou fazendo mais lives aqui nesse canal e no outro canal. A gente vai alcançar mais pessoas. Me ajude a ajudar o Brasil. Vamos junto. Eu quero que você traga ideia, eu quero que você traga conhecimento. Vamos fazer lives juntos. Nós temos lives terças, quartas e quintas, que é uma live que a gente conversa, bate um papo, vocês conversam com a gente. Então venha fazer parte do time. Eu vou botar aqui no comentário, primeiro comentário, o nosso link, e também na descrição do vídeo o link, para você entrar e fazer parte desse time, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Assim que tem um Break News, nós voltamos. Um abraço, tchau, tchau.